Amados irmãos, amadas irmãs, estamos iniciando mais uma atividade do Luz e Harmonia. Que nessa noite possamos aurir das lições que porventura a bondade de Deus nos permita perceber, do que aqui for dito, que possamos entender o que melhor for para o nosso viver e conviver nessa realidade material, onde somos nós, aprendizes e mestres. Assim, confiando na misericórdia divina, iniciamos nesses instantes as atividades do Luz e Harmonia para o Projeto Esperança, que hoje tem como título Suficiência, Insatisfação e Inquietação. E possamos ser auxiliados pela misericórdia divina, pelos bons espíritos intuídos, e assim levar a bom termo o compromisso que agora nos cabe. Na paz do Cristo, iniciamos agora. Paz a todos. Amados irmãos, todos nós nos inquietamos a cada instante, a cada dia, em todos os momentos das nossas vidas. Raramente estamos em paz. Ora inquietos, ora aflitos, raramente satisfeitos. Vivemos a mensurar o que temos e o que nos falta, temendo o dia de amanhã, sofrendo pelo que desejamos, observando o que os outros têm. Mil situações nos incomodam. E isso nos leva a insatisfações, a perturbações, a queixas, a resmungos, mal-estares diversos. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos conhecendo e sabendo de onde viemos e por que aqui estamos, quando esteve entre nós como encarnado, de todas as formas tentou nos dizer que confiássemos em Deus e acalmássemos os nossos corações. Ele nos dizia, através de várias mensagens, coisas que deveriam nos lembrar que Deus é um bom provedor, que Deus, na verdade, é quem provê todos os meios para a nossa existência, sobrevivência e bem-estar. Não lembrava Jesus que o pássaro não planta nem colhe, no entanto não morre de fome. Ele nos dizia que o lírio do campo, nem Salomão, na sua opulência, na sua riqueza, no seu poder, se vestia com tanta delicadeza, com tanta beleza, quanto aquele lírio. Em outros momentos ele nos dizia: por que vos queixais? Não estáis vestido, não estáis alimentado? Com esta frase, com essa mensagem, ele queria nos dar a tranquilidade de saber que com pouco, com muito pouco, poderíamos ficar satisfeitos e com pouco mais ficarmos felizes. E se alguma coisa nos faltasse,
que a esperança suplementasse. Nos dizia ele que nós estamos inquietos, sem lembrar, por certo, qual o propósito do planeta Terra. Ele nos falava do seu jeito, de esperança, de confiança em Deus, sem nos dizer, para não nos afligir, não nos humilhar, para não nos levar ao desespero. Ele não nos dizia que éramos desterrados, pessoas vindas de outras paragens, pessoas trazidas à terra em desterro, exilados. Ele não nos dizia, porque se fizesse isso, nos trouxesse a consciência de estarmos aqui em função da nossa rebeldia, estarmos aqui em função das nossas inconsequências, nessa busca de ter e de ser, de querer poder, querer dominar os outros, ser maior do que os outros, vivenciar a opulência, a estar bancando direitos dos outros, usufruindo do que os outros produzem, enquanto nós mesmos nada fazemos em benefício do todo. Ele não poderia ter nos dito: vocês estão exilados, vocês são desterrados, estão aqui na condição de pessoas que devem mudar seu jeito de ser, pois são pessoas que foram condenadas por suas ações pretéritas, por seu trabalho danoso a vós mesmos e aos outros, no contexto dos quais e com os quais você convivia. Você, por onde andou, quando esteve em outras paragens, em outros mundos, além de rebelde, além de inconsequente, você não aprendeu a conviver fraternalmente, não tratou com respeito seu próximo, burlou a lei constituída pelos homens, não respeitou as leis divinas, sendo temerário em suas atitudes. Ódios, vinganças, usuras, invejas, ganância faziam parte da tua vida. Ele podia ter nos dito assim, direto. Podia ter sido incisivo, mas no seu amor, na sua bondade, Jesus quis que nós percebêssemos o que é que nos faria mal, o que nos incomodaria enquanto espírito e que impediria o nosso progresso e nossa ascensão. Ele preferiu nos dizer daquilo que seria malévolo, maléfico em nossas vidas, do que dizer que nós já fizemos isto ou aquilo, nos acusar. Porque, por certo, como somos orgulhosos e pretensiosos, iríamos ficar deprimidos, iríamos ficar magoados, ressentidos. E ele, então, no seu amor, na sua sabedoria, querendo promover em nós esse desejo de mudança, ele usou a didática de nos ensinar o que é melhor para nós, melhor para todos, e o ideal a ser feito, como deveríamos nos comportar.
em toda a sua trajetória didática, enquanto mestre, ele cuidou de diversas formas, pelos seus sermões, pelas suas parábolas, deixar um legado que anunciasse aquilo que não nos convém e quais seriam nossas atitudes ideais. E aí eu vejo a beleza de Jesus nos respeitando de tal sorte que a nenhum de nós ele acusou. Mesmo quando ele dizia: ó raça incrédula e perversa, ali não havia intenção de ofensa. Era um esclarecimento, era uma resposta à pergunta: por que não podemos fazer isso, Senhor? Por que não podemos curar, conversar com esse espírito e ele se afastar daqui? E Jesus ali respondeu. Ele não acusou, ele não rotulou. Ele explicou que muitas das coisas que almejamos fazer, que ainda em nós repercute a ideia de que poderíamos estar fazendo, não fazemos porque ainda somos perversos, fingidos, incrédulos, perversos. Isso não como adjetivo pejorativo, mas como explicação do porquê das nossas limitações. Moisés, na sua sabedoria, de uma forma simbólica, enunciou que existia um lugar chamado Éden, e que lá tudo era fácil, tudo era bom, não havia o mal, não havia a maldade, a malícia, a abundância era uma constante. Ali tudo tínhamos, nada nos faltava, tudo nos era facultado ter, usufruir, e que só duas coisas nos eram cobradas para que fosse evitada. Imagine o lugar, independente do nome, Éden, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, onde tudo nos fosse facultado, tudo fosse providenciado no tempo e na hora, sem maiores esforços como temos que ter aqui na Terra. Isso é o que Moisés nos mostra quando se refere de onde viemos, lugar onde a fartura, a abundância, a paz, o respeito entre as pessoas, um ambiente agradável. De lá fomos expulsos, porque só tinha duas coisas que nos eram cobradas: que respeitássemos a árvore do saber, do conhecimento, e a árvore da vida. Isso é uma simbologia. É hermético? Não. É esotérico? Não. Simbólico, sim. A árvore do saber, a árvore do conhecimento, é a que nós abusamos, que representa a tentação da serpente, induzindo a Eva a comer a maçã. A simbologia é bela. Nós somos tentados, seduzidos, não diria induzidos, mas seduzidos, tentados a abusar do conhecimento e dele tirar proveito em nosso gozo, em nosso prazer, que representa a maçã. A astúcia, a malícia
da serpente é nossa. São as oportunidades que temos de vivenciar de vida farta, abundante, tranquila, como dizem, e lá no Éden nos mostra Moisés que havia. E mesmo na bondade divina, mesmo na paz plena, a inquietação nos achega e nos provoca essa inquietude de buscar confusão, provocar situações que nos põem contra a lei. Tanto é que fomos expulsos e trazidos para um mundo de provas e expiações à terra, para reciclar nosso jeito de ser, nos adequar a viver em comunidades amenas, harmônicas, pois ficamos viciosos na malícia, na maldade, na usura, na ganância, na ânsia de ser poderoso, de ter posses. E vejam como é belo. Tínhamos paz, tínhamos tudo para viver felizes. A representação do Éden. E mesmo nessa abundância, onde havia suficiência de tudo que nos era necessário para tudo e para todos, lá nos inquietamos, abusamos da misericórdia divina. É aí que eu fico. Aqui estamos inquietos, porque dizemos que nos faltam coisas que nos interessam, que gostaríamos de ter, que gostaríamos de ser, que aqui tem sacrifício, trabalho, lutas diversas para obter as possibilidades. Mas segundo está representado lá na Bíblia, no livro da Gênesis, nós já tivemos tudo, abundância plena, e nos perdemos. E veja que a segunda coisa que nos era cobrado vigilância, onde estávamos, era o respeito à vida. Pois se eu aprendo a respeitar a vida, respeito o meu próximo, respeito as leis divinas, entendo o propósito da vida, eu tenho o direito de ser imortal, mas no sentido pleno da palavra, que representa a imortalidade. Eu não preciso morrer, mesmo sendo imortal. Olha que coisa bela. Eu preciso morrer, mesmo sendo imortal, para aprender que eu sou imortal e que não devo temer nada. Só saber me comportar com meu conhecimento, com minhas possibilidades, respeitando o próximo e vivenciando em sintonia harmônica com as leis divinas, sendo produtivo para o bem comum. No entanto, eu lá também no Éden pus em risco esse jogo da vida, esse aprender, esse interagir, esse conviver com satisfação, com prazer, com alegria, sentindo-se bem, trabalhando em busca do bem comum, somando com todos, gastando o menos possível, mas produzindo o máximo que me for permitido e que eu tenha condições de fazer. Buscando aprender, conhecer, saber, apreender em mim o saber, o conhecimento, para melhor agir e melhor compreender o que me cerca, sendo-me facultado transitar
ir e vir em todas as linhas das possibilidades, onde o meu conhecimento permite. E aí, nessa situação, com essa abundância, com essa facilidade de vida, sem as aflições que hoje eu tenho, sem as provas que hoje eu vivencio, sem ter que passar pelas mazelas que me testam a paciência, a sabedoria, a perseverança, a humildade, sem ter que passar por essas provas que tanto conhecemos, eu me perdi. E hoje, aqui na Terra, eu estou buscando aprender, vivenciar situações iguais àquelas que eu não soube valorizar. Mas, ao invés de entender que o propósito dessas experiências reencarnatórias, isso que eu chamo de vida, de encarnado, é me qualificar para viver sem ter que sofrer, sem ter que trabalhar como eu trabalho, para que com o que eu produzo possa me sustentar, como dizemos. Meus irmãos, minhas irmãs, se olharmos bem essa parábola do Éden, vamos perceber que Moisés, foi muito feliz ao nos deixar uma noção do que perdemos, do que fizemos, do porquê dessa vida que nós temos e que deveríamos nós trabalhar as oportunidades para retornar à terra prometida, àquele lugar onde o manjar é farto e os rios são de leite. Isso é, onde a fartura, a abundância é uma constante. Eu já tive isso. Perdi pelas minhas atitudes, pelo meu jeito de ser. Sou um desterrado. Sou um exilado. Não diria um condenado. Deus não condena ninguém. Eu não diria uma pessoa que está cativo, prisioneiro em um planeta. Mas daqui eu não posso sair. Porque se eu sair, vou querer dominar, perverter, corromper, tomar posse de onde eu chegar. Imagine isso. As minhas atitudes ainda são de possessivos, de egoístas. Minhas atitudes ainda são capazes de perturbar a ordem e a paz de onde eu chegar. Por que eu estou falando tanto disto? Porque se nós não compreendermos, se nós não entendermos o que nos trouxe aqui e o porquê de estarmos num mundo onde a dor, o sofrimento, as dúvidas, os medos nos testam, a confiança em Deus. Às vezes essas provas perturbam a nossa paz, nos tiram a esperança de dias melhores, nos levam até ao desespero. Se não entendermos o propósito de estarmos aqui e o porquê estarmos aqui, vamos ficar procurando culpados quando fomos nós os causadores das nossas inquietações atuais, das nossas aflições atuais.
E aí vocês dizem, mas você não diz que Deus é bom? Todo mundo não diz que Deus é bom? Por que então, se eu me equivoquei, porque eu me perturbei por onde andei, com minhas ideias, com meus sentimentos, com meu jeito de ser, se eu causei transtorno, por que Deus então me condena a sofrimentos? Por que então Deus me coloca no lugar onde a perversidade, a maldade, a malícia perturbam a paz de todos? Porque Ele me coloca numa situação onde Ele, que poderia me prover de tudo e de todas as coisas, Ele me deixa na carência, na obrigação de trabalhar, de buscar através de meus esforços o meu alimento, e para minha moradia, para o meu vestir, ter que produzir trabalhando de sol a sol, todos os dias, todas as oportunidades, sujeito ainda a ser roubado, enganado, traído. Isso é castigo. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, não é. É treinamento, é adestramento, é nos dando a oportunidade de aprender, de compreender e perceber nossas atitudes adversas ao propósito da vida, vida espiritual, vida de espírito pacífico, manso, brando, amoroso, espírito que caminha de acordo com as leis divinas. Então, nessa diversidade, nessa inconstância da Terra, na verdade eu estou fazendo um curso de aprimoramento, de reciclagem, poderíamos assim dizer, onde eu sou chamado a rever minhas atitudes, minhas ideias, meus propósitos, meu trato com as leis divinas e com o meu próximo. O uso do meu conhecimento ou o abuso das minhas possibilidades. Por isso, ora rico, ora pobre, ora poderoso, ora submetido à vontade alheia, ora livre, pleno para ir onde eu quero, ora cativo, ora na abundância, ora na carência. Essa multiplicidade de situações que me agradam e que me afligem, que me alegram ou que me perturbam, tem o propósito de promover em mim o equilíbrio, promover em mim a compreensão desse sistema no qual estou inserido, que Deus é o gestor maior. Eu compreender que Deus poderia continuar me dando tudo, viver eu novamente no Éden, ou não ter saído do Éden. Mas eu seria um eterno perturbador, um eterno insatisfeito, eternamente inquieto, mas inquieto no sentido malévolo, porque tem a inquietude que promove a ansiedade, o desejo de buscar, de ter, de ser, mas nos limites da lei, do respeito ao próximo, da confiança em Deus. Essa inquietude, essa ansiedade, esse desejo de ter e de ser, de buscar, fazer, nos leva ao progresso, tanto das ciências, quanto da compreensão das leis divinas e das relações sociais.
nos qualificando a viver em sociedade, em harmonia com o todo, no respeito a todos. Agora, eu quero que vocês percebam, meus irmãos e irmãs, quando Jesus nos dizia lá no monte das bem-aventuranças, falando bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que têm fome, bem-aventurados os que sofrem injustiça. Ele estava falando disso, dessa programação que nos leva ao aprendizado. Nossas vidas aqui têm um único propósito, de nos qualificar a viver em mundos felizes, em novos Édens. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus é bom, justo e misericordioso, sábio, bom provedor e quer o nosso bem. Devemos ter essa consciência e saber que em nenhum momento seremos abandonados ou esquecidos à mercê da sorte. Esse despertar dessa consciência, essa certeza desse Deus bom, justo e misericordioso, essa certeza da sua providência, da sua previdência, da sua onisciência, deveria nos dar tranquilidade, deveria nos dar confiança no porvir e nos acalmaria. No entanto, nós não percebemos esse Deus misericordioso, justo, bom. Nós percebemos as dores, o sofrimento, as perdas, os danos, as perseguições, e com isso ficamos aflitos, ficamos perturbados. Percebemos as nossas necessidades, percebemos as nossas dificuldades, mas não percebemos a misericórdia divina que nos alcança por mãos diversas, por meios diversos, nos assistindo em nossas necessidades, nos limites que nos mantêm operosos, capacitados a seguir em frente. E mesmo quando nós consideramos perdendo a vida e por conseguinte encerrando a oportunidade da encarnação, a vida segue, porque eu sou o espírito. A oportunidade da encarnação é uma sala de aula. A vida de encarnado é como se eu entrasse numa sala de aula, em um curso específico, num momento próprio de um novo aprendizado, ou na repetição de uma lição não aprendida devidamente. Então, mesmo quando a morte nos alcança, a vida continua. Mas eu tenho que ter essa compreensão, para que eu não tema a morte e não tenha ela como um fim da vida, mas como uma etapa cumprida, com o aprendizado dentro do desejado ou com o aprendizado daquilo que eu não devo fazer. Não para que eu saia daqui revoltado, não para que eu saia daqui perturbado, não para que eu saia daqui inquieto. É para que eu saia e passe para a realidade espiritual com motivos para reflexão, para perceber e corrigir, se necessário, meus próximos passos, minhas próximas oportunidades, para vendo o que deveria ter sido feito, percebendo o meu comportamento, ao invés de me revoltar, ao invés de me perturbar, de procurar culpados, buscar vinganças, eu me libertar daquele mal-estar que eu vivenciava, que eu produzia, que eu contribuía para que existisse. É corrigir.
me qualificando pelo aprendizado. Mesmo que a morte nos chegasse, ou se avizinhasse, que eu não perdesse a esperança, que eu não perdesse a paz, que eu não me inquietasse, não me perturbasse. Essa é a ideia. Jesus, quando nos fala das bem-aventuranças, ele está querendo nos dizer que nada nos deve afligir, que eu devo perceber ali uma oportunidade de novas lições a serem aprendidas. Eu tenho que fazer com que eu entenda que, estando aqui, não vou ficar me lembrando que eu sou um desterrado, não. Não vou ficar me lembrando que eu sou capaz de fazer o mal. Mas eu não posso esquecer disso. Não para que seja motivo da minha condenação, dos meus remorsos, das minhas inquietações, mas para que eu tenha motivo para resignação, para que eu entenda o porquê eu preciso me esforçar em manter minha paz, em manter minha esperança, em manter minha tranquilidade. A entender que aquele momento de dor, de sofrimento, de perdas é temporário, necessário ao meu aprendizado. E que meus momentos de refrigério, onde a paz, a tranquilidade, a suficiência me chega, eu fico pleno ou satisfeito, ou com tudo para ser satisfeito, não me faltando alimento, não me faltando boa moradia, não me faltando direito aos prazeres que a vida encarnada oferece, sendo respeitado, sendo aclamado, tudo aquilo que eu gostaria de ter. Tem encarnações que eu tenho, tem momentos de vida que eu tenho, todos nós tivemos ou vamos ter, ou estamos tendo. É que tenhamos que entender que nesses momentos também eu sou um aprendiz. Continuo vivenciando provas. Vejo que nós nos perdemos, foi no momento de abundância, de suficiência. Nós nos perdemos, segundo está lá na Gênesis, no livro da Gênesis, da Bíblia, lá no Éden. Nós nos perdemos quando tínhamos tudo. Nós nos desviamos dos bons propósitos na abundância, na fartura. Lá, sem ter que nem para quê, fomos tentados a abusar do conhecimento, da oportunidade de ser livre para pensar, para agir, sem a carga do produzir pelo esforço da manutenção da própria vida, da subsistência, da sobrevivência, da manutenção das possibilidades. E vejam como é interessante. Aqui eu trabalho em prol de mim mesmo, do meu conjunto familiar, do meu projeto de vida. O que eu produzo, normalmente, eu tenho o direito de guardar para mim. Estamos numa época bem melhor do que qualquer outra época. Hoje, nós produzimos para o bem pessoal, embora sirva para o bem comum. Some-se ao bem comum o que eu produzo. Mas eu posso chamar de meu. Posso separar um quinhão, planejando e pensando no dia de amanhã. Como diríamos, ser providente, ser consciencioso no uso. Nos momentos de paz, de tranquilidade, de prosperidade, eu também estou em prova, não devo esquecer disso. Aí normalmente eu me torno pretensioso, vaidoso, orgulhoso, egoísta e mais, às vezes, me torno um tirano.
que busca impor a sua vontade pelo poder financeiro, pelo poder que os cargos e as posições lhe oferecem, pelo poder econômico, tirando direitos, promovendo meios de assabancar as possibilidades dos outros, usando de astúcia, de malícia, para regimentar mais posses, corrompendo pessoas para que me ajudem nas minhas falcatruas, na busca de atingir meus interesses. Imagine, meus irmãos e irmãs, que eu repito o erro lá do Éden. Quando me sobram oportunidades, as facilidades me alcançam, quando o refrigério se estabelece em meu entorno e em mim, eu me esqueço da vigilância. Eu esqueço de agradecer a Deus, de respeitar meu próximo, de continuar buscando ter e ser, sim, de querer fazer a manutenção, sim, mas não abusar disto. Não me tornar aquilo que me perdeu. É disso que eu estou falando, meus irmãos. É disso que eu estou falando, minhas irmãs. Nós repetimos o erro da inquietude, da má inquietude, da má insatisfação, da eterna insatisfação de querer ser mais, ter mais, produzir fortunas, posses, o nosso bem-estar e dos nossos, através da desgraça que causamos na vida dos outros, pela mesquinharia, pela ganância, pelos medos de perder o que eu já tenho. Eu mato, eu corrompo, eu prostituo, para ter gozo, para ter prazer, para ser temido. Vários motivos me perdem. Na suficiência, na abundância, naquele momento que eu deveria estar tranquilo, estar vivendo bem, agradecido a Deus, distribuindo o que me chegasse com aqueles que carecessem, sendo uma extensão de Deus, trabalhando a usufruir, mas também contribuindo com o bem-estar dos outros. Deveria ser minha forma de agradecer a Deus. E como espírito, mostrar que eu já estou no equilíbrio. Pois tanto a abundância, a fartura, o bem-estar, a paz, quanto as carências, as necessidades de ordem diversa, as aflições, as perseguições, as mazelas que nos alcançam de qualquer ordem, tanto no extremo quanto no outro, é meu comportamento que importa. É como eu me reporto nas interações com os outros, como eu vejo a ação divina na minha vida. Com queixumes, com inquietações, com aflições, ou com indiferença, sem nem lembrar que Deus existe, sem nem lembrar que o próximo é meu próximo e é igual a mim, que a oportunidade que eu tenho hoje, amanhã será dele, e que o que hoje eu cobro que me façam, que eu julgo ter direito, amanhã será direito de outro, e serei eu que farei pelo outro. Farei pelo outro no sentido de ser servo, ser trabalhador do outro,
ser mandado pelo outro, ser norteado pelo outro. Entendam esta arte de viver a vida em qualquer circunstância em paz, na condição de senhor ou de servo, na condição de patrão ou de empregado, na condição de pessoa livre ou escravizada, branco ou preto, alto ou magro, homem ou mulher, pobre ou rico. Isso é para ver como nos comportamos naquilo que nos agradaria e nos faria ficar agradecidos a Deus e ter bom trato com os outros, ou naquilo que nos perturbaria e nos levaria a agir mal por revolta ou insatisfação, por inquietação ou até por revolta. As mesmas coisas que nos perderam anteriormente, meus irmãos e irmãs. Repetimos eternamente esse erro? Seremos eternamente desterrados, exilados? Porque no bem bom não estamos satisfeitos. Abusamos. Perturbamos os outros. Queremos as primazias. E nas adversidades, nos perturbamos e perturbamos os outros. Procuramos culpados e nos damos o direito de roubar, de trair, de mentir, de matar, de enganar. Nos damos o direito de fazer coisas que sabemos ser erradas, no consenso das leis dos homens e no consenso das leis divinas. Tanto numa situação quanto na outra, perturbamos e somos perturbados. Não temos o equilíbrio das ações, dos pensamentos, das intenções e nem o cuidado de nos perceber na busca do equilíbrio perante as leis de Deus e no convívio com nossos pares, nossos irmãos e irmãs. Eu acho belo isso, meus irmãos. Nós nos inquietamos, nós nos perturbamos, nós buscamos soluções, nós choramos, nós sofremos. Nos falam as religiões, nos falam as filosofias, nos falam as doutrinas, nos falam os espíritos encarnados, desencarnados, com essa modernidade das ciências, das tecnologias, nos chegam informações de todas as ordens, por todos os meios, nos falando dessa nossa necessidade de adequação com a vida. No entanto, estamos aqui nós hoje, também fazendo a mesma coisa, buscando entender o porquê do nosso sofrimento, o porquê da nossa inquietação, da nossa insatisfação, o porquê dos nossos sofrimentos, das nossas desditas, como se isso fosse uma coisa nova, de agora. É aí, meus irmãos e irmãs, que eu peço a vocês perdão por ser incisivo nesses assuntos, porque eu, como vocês, temos que nos tornar conscientes de que somos espíritos imortais, viajores do tempo e do espaço pelas eternidades afora. Devemos compreender que nossas atitudes nos libertarão dessa sujeição ao aprendizado que nos incomoda, mas que deveria ser motivo não de incômodo, mas de nossas atenções, de nossa dedicação
para melhor aprender, para melhor fazer, para melhor aproveitar as oportunidades. Concordamos com isso, eu tenho certeza. Mas eu fico, e aí eu peço a vocês que tenham paciência comigo, na ilusão de que a vida só tem um propósito: ser feliz. Jesus disse que não, que nesse mundo o meu propósito não é ser feliz, a felicidade não era desse mundo. Eu posso até ser feliz e devo ser feliz aqui, mas por eu compreender e saber aqui estar, e a minha felicidade seja pelas minhas aquisições morais, pelo meu apreender de novos costumes harmônicos com as leis divinas. Essa deve ser minha felicidade, essa deve ser minha alegria. O bem conviver com tudo e com todos em paz, na esperança da minha libertação, não porque passou um tempo, não porque fiz isso ou porque fiz aquilo, mas porque eu já tenho condições de viver novamente no Éden ou em qualquer outro lugar, respeitando a Deus, respeitando ao meu próximo, amando a todos, vivenciando a paz e promovendo a paz, sendo manso e pacífico. Esta é a verdadeira aquisição que eu vim aqui buscar. Este deveria ser o meu verdadeiro propósito. Isto deveria ser motivo da minha alegria e felicidade. Então, meus irmãos e irmãs, eu tenho que levar em conta que tudo o que nós estamos buscando tem que ser uma aquisição individual, é minha. Mas também, à medida que eu aprendo, que eu me qualifico, que eu melhoro minha relação com o meu próximo e com Deus, com suas leis, eu também qualifico o todo, o coletivo, a humanidade como um todo. E aí tem esse bem comum do qual eu posso usufruir. Se todos nós formos pacíficos, ordeiros, produtivos, contribuirmos para o bem-estar de todos, todos nós teremos vidas melhores. E teremos mais motivos para entendermos essas leis que nos cobram essa convivência harmônica com o todo e conosco. Eu posso ser feliz sem culpas, sem remorsos. O que tem nos perdido é esse sentimento de culpa, esse remorso pelo mal feito, essa inquietação, essa insatisfação pelo não ter, pelo não ser, que eu atribuo o meu jeito de ser. Então, além de perder minha paz, minha tranquilidade, eu começo a acreditar que eu não mereço, que eu não tenho merecimento. Começo a me perceber uma pessoa má, merecedora de castigo, de condenação, atribuir a Deus julgamentos e condenações, e a meu próximo a execução desse mal que eu fiz por merecer. Perdoe-me. A ideia não é essa. A ideia é que eu perceba que o mal que me chega, as mazelas que me alcançam, as necessidades que me afligem, a dor que eu vivencio, ela é oriunda
da minha necessidade de aprender, causada por vidas, por instantes de vidas de encarnado anterior, onde eu, com descuidos, com intenções diversas, me perdi e não fiz a lição corretamente. Errei nas minhas atitudes, não fiz o aprendizado que eu ia fazer. Isso me cobra, numa próxima etapa, aquele aprendizado. Então, na verdade, não é um castigo, é um chamamento a rever lições, me recompor no aprendizado, me restabelecer no caminhar evolutivo. É isso que Deus nos propõe. É isso que deveria nos alegrar. O caminhar para o retorno ao Éden, à casa do Pai, a moradias celestiais de melhor qualidade, de melhor oportunidade. Não porque eu queira me libertar da dor, mas porque eu tenho aprendido a vivenciar harmonicamente com tudo e com todos. Assim entendendo, assim querendo, assim me preparando, eu poderei viver melhor. Poderei viver em paz e entender que Jesus falava de bem-aventuranças, e eu me julgar um bem-aventurado, me julgar beneficiado e capacitado a usufruir dessas benécias. E assim, não deixar que as inquietudes, as insatisfações, as aflições me perturbem, me tire o ânimo, me deixe descrente, me capacitem para viver em paz. Que eu mude o meu pensar, que eu mude o meu agir, que eu mude o meu compreender. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, Jesus no seu amor, e todos os bons espíritos que nos ajudam e nos protegem, possam nos encontrar propensos a vivenciar o bem e aprender a conviver em paz. Assim, satisfeitos por esse instante de convivência e aprendizado, pedimos permissão para encerrar essa atividade, dando graças a Deus, aos bons espíritos e ao Mestre Jesus pela oportunidade. Paz a todos, meus irmãos, hoje e sempre para sempre. Que assim seja.